Fala galera, aqui é a professora Sandy Falcão de Língua Portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade nesse vídeo aos termos da oração. Hoje nós vamos ver nesse vídeo adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e o vocativo. Vamos lá? O adjunto adverbial, ele vai ser o termo da oração que expressa uma circunstância, ou seja, vai dar ideia de tempo, instrumento, lugar, causa, modo, dúvida, intensidade, finalidade, e ele vai modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, ok? Ou seja, muito parecida com a função do advérbio, ok? Só que advérbio é a classificação morfológica. Quando eu falo de adjunto adverbial, eu estou falando de sintaxe, ok? Então, hoje, veja aqui nessa frase, hoje nós entregamos a você um presente na nossa loja alegremente. Vamos analisar aqui parte por parte, como eu já ensinei a vocês. Primeiro, identificamos o verbo. Então, vou mudar aqui a cor da minha caneta, azul. O verbo é entregamos. Quem entrega, entrega algo, um presente, a alguém, a você. Então, um presente, objeto direto, objeto direto, a você, objeto indireto, e entregamos, que pede dois complementos, é um verbo transitivo direto e indireto. Quem entregou? Nós, sujeito. Todo o resto, com exceção do sujeito, faz parte do predicado, ok? Sobraram, então, esses três termos aqui, hoje, na nossa loja e alegremente. Veja que esse termo hoje me indica o tempo em que a ação de entregar aconteceu. Esse termo na nossa loja me indica o lugar em que a ação de entregar aconteceu. E esse termo alegremente me indica o modo como a ação de entregar aconteceu. Onde nós entregamos? Hoje. Onde nós entregamos? Na nossa loja. De que modo nós alegramos? De modo alegre, ou seja, alegremente, certo? Então, hoje e alegremente, morfologicamente são advérbios, certo? Hoje e alegremente são advérbios. É a classe, são advérbios. Sintaticamente, eles são adjuntos adverbiais. Hoje, adjunto adverbial de tempo. Na nossa loja é um adjunto adverbial de lugar e alegremente é um adjunto adverbial de modo, certo? Então, esse é o adjunto adverbial. Vamos ver aqui em exemplos. Aqui fazemos bons amigos todos os dias, analisando parte por parte. O verbo é fazemos, quem faz algo, verbo transitivo direto. Bons amigos, completa o sentido de fazemos, portanto é um objeto direto. Quem faz? Nós, sujeito oculto, certo? Então, aqui fazemos bons amigos todos os dias, tudo isso é o predicado da oração. Essa palavra aqui e essa expressão todos os dias estão me dizendo em que lugar nós fazemos amigos e em que tempo nós fazemos amigos. Ou seja, elas vão apontar para a ação verbal. Elas são adjuntos adverbiais. Estão me dizendo as circunstâncias em que a ação verbal aconteceu. Aqui a circunstância de tempo, todos os dias, e aqui a circunstância de lugar, certo? Aquele rapaz me deu um belo livro. Quem dá algo a alguém. VTDI. Deu o quê? Um livro, objeto direto. A quem? A mim, objeto indireto. E aquele rapaz é sujeito. Sujeito, certo? Aqui, aquele rapaz me deu um livro, não tem nenhuma circunstância de tempo, de lugar, de modo. Aqui eu vou acrescentar. Vamos supor, aquele rapaz me deu um livro rapidamente. Aquele rapaz me deu um livro rapidamente hoje. Veja, eu tenho dois adjuntos adverbiais agora.
um adjunto adverbial de modo. De que modo esse rapaz me deu? Olha, deu o verbo. Então, ele me deu o livro rapidamente. Quando ele me deu o livro? Hoje. Ou seja, hoje é um adjunto adverbial de tempo. Edson, Maria e Lúcia gostam muito de sorvete. O verbo é gostar. Quem gosta, gosta de algo. Então, de sorvete é o meu objeto indireto e gostam é o verbo transitivo indireto. Quem é que gosta muito de sorvete? Edson, Maria e Lúcia. Olha o sujeito composto aqui, né? 3 núcleos, certo? Esse muito está me dizendo com que intensidade eles gostam de sorvete. Ou seja, vai modificar a ideia expressa pelo verbo, dando uma circunstância de intensidade, expressando a circunstância de intensidade. Então, é um adjunto adverbial de intensidade. O meu vício agora é a corrida. Verbo aqui, verbo ser, verbo de ligação. A corrida, predicativo do sujeito, a gente tem aqui um predicado nominal. E o meu vício é sujeito, certo? E essa palavrinha agora me diz o tempo. Em que tempo o meu vício é a corrida? Agora, no momento atual. Então, adjunto adverbial de tempo. Certo? Então, o adjunto adverbial é esse termo que vai expressar circunstâncias de lugar, tempo, modo, dúvida. Ah, talvez o meu vício agora é a corrida. Talvez. O meu vício agora é a corrida com certeza, por exemplo. Adjunto adverbial de afirmação aqui. Adjunto adverbial de afirmação. Beleza? Vamos agora para o aposto e o vocativo. O aposto é um termo que vai se ligar a um substantivo, sempre com função de explicar, de enumerar, de resumir. O mais cobrado pelas provas é o aposto explicativo, certo? O aposto explicativo, ele vai vir de forma isolada por pontuação. Essa pontuação pode ser parênteses, pode ser travessão, pode ser vírgula, tá certo? O vocativo é o único termo que não pertence nem ao predicado, nem ao sujeito. Olha só, ele não faz parte nem do sujeito, nem do predicado. E a função do vocativo é chamar o receptor. Vocativo vem do latim vocare, que significa chamar, certo? Vocare significa chamar. Então, a única função dele é chamar o receptor. E ele vai ser marcado sempre por sinal de pontuação, sempre. Veja aqui, vamos ver nos exemplos. A intenção, boa ou má, influencia diretamente na nossa vida. Opa, eu tenho um termo aqui que está isolado por pontuação, por vírgula, e está explicando o sentido aqui do substantivo intenção. Então, isso daqui é um aposto. Nunca me esqueci disto, você me ajudou sempre. Disto o quê? De quê que eu nunca esqueci? Olha, você me ajudou sempre. Esse termo aqui, você me ajudou sempre, é aposto complementando essa palavra de valor substantivo, disto. Já aqui nessas duas frases, olha esse termo aqui entre vírgulas. Vai, menino, e diz ao seu pai que vem aqui. Essa expressão menino, eu usei para quê, gente? Para chamar esse menino. Então, menino aqui é vocativo. Eu poderia ter dito, vai Rafael, vai Pedro, vai João, mas eu usei a expressão menino. Ó Deus, perdoa esse pobre coitado. Aqui eu usei Deus para chamar, né? Eu poderia ter dito, ó Pai, ó Senhor, ó Jesus, ó meu Deus. Ele é o vocativo, certo? Então, muita atenção, o aposto explicativo é o mais cobrado em provas. Ele vai servir para explicar, tá? Explicar um termo de valor substantivo e ele vai vir sempre isolado por pontuação, ok? O vocativo, ele também vai ser sempre marcado por sinal de pontuação, porque pode ser que eu confunda com o sujeito. Então, veja, se eu digo assim, Maria, Maria vem cá.
Maria vem cá. Se eu não coloco a vírgula, Maria é sujeito, certo? Maria é sujeito. Se eu quero dizer Maria vem cá, se eu escrevo dessa forma, Maria vem cá, eu estou afirmando que a Maria vem aqui. Se eu quiser chamar a Maria, eu preciso marcar com a vírgula. Maria, vem cá, certo? Então, cuidado, o vocativo sempre vem marcado por sinal de pontuação, ok? Prosseguindo com os termos da oração, o adjunto adnominal. Vamos lá. Lá no sujeito a gente viu que o sujeito tem um núcleo, né? Geralmente é uma palavra de valor substantivo, e esse núcleo muitas vezes ele é acompanhado por outras palavras, que podem ser adjetivos, artigos, pronomes, numerais ou locuções adjetivas, certo? O adjunto adnominal tem a função de caracterizar um substantivo, e o substantivo é o cara que sempre funciona como núcleo, gente. Então, o adjunto adnominal é aquele termo que vai estar junto do núcleo. Esse prefixo ad no latim significa junto. Então, é como se eu lesse ao pé da letra, junto, junto, junto do nome. E o nome é justamente esse carinha aqui, que é o substantivo, tá? O adjunto adnominal, ele tem um valor de adjetivo, ou seja, ele funciona parecido com o modo como o adjetivo funciona, e ele vai sempre se relacionar ao nome ao qual ele se refere. Então, vamos ver aqui. A esperança persiste. Deixa eu pegar aqui outra canetinha. A esperança persiste. Vamos lá. Verbo persiste. Quem é que persiste? A esperança. Então, a esperança é o sujeito. Isso aqui todinho é o sujeito. Vamos bem devagar para vocês entenderem. Desse sujeito, a esperança, qual é a palavra que funciona como núcleo? O substantivo, que é esperança. Núcleo. Só que eu tenho esse artigo que está acompanhando esperança. Esse azinho aqui, portanto, é o meu adjunto adnominal. Adjunto adnominal. O rapaz ciumento deve ser o pior namorado. Vamos lá achar o verbo? Deve ser, ó, locução verbal, deve ser, meu verbo. Quem é que deve ser o pior namorado? O rapaz ciumento. Desse sujeito aqui, o rapaz ciumento, qual é a palavra que funciona como núcleo? O substantivo, rapaz, funciona como núcleo, certo? Só que eu tenho aqui a palavra ciumento e a palavra e esse artigo o que acompanham esse núcleo, rapaz. Esses dois são adjuntos adnominais. Aqui, deve ser o pior namorado. Esse verbo é de ligação, essa locução verbal. E o pior namorado é um predicativo do sujeito. Desse termo, o pior namorado, qual é o termo que funciona como núcleo? Namorado, é o núcleo. Namorado. Pior, eu tenho aí um adjetivo, mal, né? O adjetivo mal. E o é um artigo. Os dois estão acompanhando esse núcleo. Os dois são adjuntos adnominais. Algumas pessoas sofrem por amor. Olha, quem é que sofre? Pessoas, algumas pessoas. Pessoas é núcleo e algumas é adjunto adnominal, porque acompanha o núcleo, está junto do núcleo, certo? Eu nunca vou separar o adjunto adnominal do meu núcleo, gente. Ele sempre vem juntinho. Olha o que eu falei para vocês, ó. Junto, junto, junto do nome, tá? Dois apaixonados sempre se entendem. Quem é que sempre se entende? Dois apaixonados. A palavra apaixonados é o núcleo e o numeral 2 é adjunto adnominal. O ciúme da moça prejudicou a relação. O que é que prejudicou a relação? O ciúme da moça, certo? De quem era o ciúme, olha? Quem é que sentia o ciúme? A moça, né? O ciúme é o núcleo, o artigo o e a locução adjetiva da moça completam o sentido desse substantivo ciúme. Tá? Então, vamos marcar aqui bonitinho os nossos adjuntos adnominais. Aqui o numeral, aqui o artigo e aqui a locução adjetiva, certo? Então, o adjunto adnominal vai ter a sua função exercida por adjetivos, artigos, pronomes,
numerais e locuções adjetivas, certo, gente? Ele é aquele termo que acompanha o núcleo do termo em que ele estiver. Pode ser no objeto direto, pode ser no sujeito, pode ser no aposto, pode ser no predicativo, certo? Ele é um termo que está junto do nome, junto do núcleo, ok? Acompanhando um substantivo ou uma palavra de valor substantivo, certo? Dando continuidade, no vídeo anterior eu falei para vocês sobre o complemento nominal. O que é o complemento nominal? É um termo preposicionado que vai completar o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Eu falei isso para vocês no nosso vídeo anterior, em que eu apresentei o complemento nominal dos termos integrantes, certo? Esse complemento nominal vai completar o sentido de um termo que possui transitividade. Ele parece um objeto indireto, mas o complemento nominal não complementa verbo, certo? Então vamos lá. O amor a Deus é a essência da vida. Quem ama, quem sente amor por alguém ou alguém, certo? Então veja que a Deus aqui é um termo que completa o sentido desse substantivo amor. Faça uma rápida leitura do texto. Quem faz uma leitura de algo, certo? Então veja, leitura de quê? Do texto. É um termo preposicionado completando o sentido do substantivo leitura. Ele mora perto de um grande hotel. O que está perto de algo. Então, de um grande hotel complementa o sentido desse advérbio, perto, tá? Então aqui, nessas três frases, eu tenho aqui um substantivo. Aqui eu tenho outro substantivo. E aqui eu tenho um advérbio. E esses três termos, eles possuem transitividade. Sandy, mas você já explicou o complemento nominal no último vídeo. Por que você está retomando agora? Porque muita gente confunde o complemento nominal com o adjunto adnominal quando eles estão preposicionados, certo? Quando o adjunto adnominal vem preposicionado com a preposição de, ele pode ser confundido. Coloca aqui para mim, por favor. Quando o complemento nominal, quando o adjunto adnominal, aliás, ele vem preposicionado com a preposição de, completando o sentido de um substantivo abstrato, ele pode ser confundido com o complemento nominal, tá? Então agora eu vou explicar para vocês as diferenças entre um e outro, para que você mate a pau, como a gente diz aqui no Ceará, tá bom? Vamos lá. Gente, o complemento nominal, ele vai se ligar a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, certo? Já o adjunto adnominal só se liga a substantivos. Portanto, se você está em dúvida se aquele termo é complemento nominal ou adjunto adnominal, se o termo estiver ligado a um substantivo abstrato, aliás, a um substantivo concreto, já não é complemento nominal, ok? Se o termo está ligado a um adjetivo, já não vai ser adjunto adnominal. Se o termo está ligado a um advérbio, já não vai ser complemento nominal. Desculpa, já não vai ser adjunto adnominal, ok? O complemento nominal é obrigatoriamente, gente, preposicionado. Então, se o termo que você quer analisar não está preposicionado, ele vai ser adjunto adnominal, se você está em dúvida entre os dois, ok? Então, se não tiver preposição, não há como ser complemento nominal. Vai ter que ser o quê? Adjunto, certo? Porque o adjunto, ele não necessariamente vai vir preposicionado. Outra coisa, o complemento nominal se liga a substantivos abstratos, sentimento, ação, qualidade, estado, conceito. Já o adjunto adnominal se liga aos dois, concreto e abstrato. Então, gente, se o nome que estiver sendo aí acompanhado desse termo for um substantivo concreto,
Se esse termo que você quer analisar estiver completando, acompanhando um substantivo concreto, será impossível ser complemento nominal, ele vai ser adjunto, certo? E se ele for substantivo abstrato e a preposição for qualquer uma que não seja a preposição de, ele vai ser complemento nominal, certo? Se a preposição for a preposição de e o substantivo for abstrato, aí a gente vai para um outro recurso, para uma outra estratégia para analisar, tá bom? Então, revisando. Primeiro, o adjunto adnominal só se liga a substantivo. Então, se você estiver vendo um termo que se ligar a um adjetivo ou um advérbio, já não tem dúvida, vai ser complemento nominal, ok? O complemento nominal vem sempre preposicionado. Então, se aquele termo que você está analisando não tiver preposição, não vai ser complemento nominal, vai ser adjunto. O complemento nominal se liga a substantivo abstrato. Então, se aquele termo que você está analisando se ligar a um substantivo concreto, vai ter que ser adjunto, não vai ser complemento. A coisa confunde um pouco quando você tem um substantivo abstrato, porque tanto o complemento nominal quanto o adjunto adnominal podem completar, acompanhar um substantivo abstrato, e quando a preposição for qualquer uma que não seja a preposição de, aliás, se for a preposição de, perdão, tá? Se for a preposição de com o substantivo abstrato, aí a gente vai recorrer ao valor semântico, ok? Então, substantivo abstrato, quando é que essas duas funções ficam parecidas? Quando eu tenho um substantivo abstrato e a preposição de. Aí, nesse caso, a gente vai ver alguns critérios para diferenciar. Primeiro, se o termo preposicionado ele tem um sentido agente, é o A de adjunto adnominal. Opa! Se o termo preposicionado pode ser substituído por uma única palavra, um adjetivo, então vai ser também adjunto adnominal. Se o termo preposicionado tem sentido paciente, ou seja, de alvo, vai ser complemento nominal, certo? Se o termo preposicionado pode ser visto como um complemento verbal, se aquele nome for transformado num verbo, ele é o quê? Complemento nominal. Vamos ver aqui nos exemplos. Necessito de uma água gelada. O que é isso aqui? Verbo. Necessito é verbo. Quem necessita, necessita de. De é uma preposição. De que eu necessito? De uma água gelada. Esse termo de uma água gelada é complemento nominal, Sandy? Não, porque ele completa um verbo, então ele é objeto indireto. Agora eu transformei necessito em sinto necessidade. Opa, agora eu tenho um substantivo. E esse substantivo é um substantivo abstrato. Necessidade é um substantivo abstrato. E o termo aqui de uma água gelada, que eu preciso avaliar se é complemento nominal, se é adjunto adnominal, ele tem a preposição de. E aí, gente, veja só, o adjunto adnominal, ele também pode completar um substantivo abstrato. O adjunto adnominal também pode começar com a preposição de. Então, qual é o critério que eu vou utilizar aqui? Veja, ó, aqui eu posso muito bem dizer de sinto necessidade, eu posso muito bem dizer necessito. Ou seja, eu consegui transformar o nome, porque um substantivo abstrato é um nome, em uma ação. Eu consegui transformar um nome em uma ação. Então, nesse caso, de uma água gelada, é um complemento nominal. Complemento nominal, ok? Então, veja, eu consegui transformar um nome em uma ação, esse nome que está sendo completado, então o termo que o complementa vai ser um complemento nominal, tá? Para essas duas frases, agora a gente vai usar uma outra dica para diferenciar.
Aqui eu tenho a explicação da matéria foi interessante, a explicação do professor foi interessante. E aí a banca está pedindo para eu dizer se da matéria e do professor, por exemplo, vamos supor que a banca coloca uma questão. Os termos destacados, aí destaca esses dois aqui, da matéria e do professor. Os termos destacados exercem a mesma função sintática, certo ou errado? Vamos analisar. Quando você observa, os dois completam um sentido, de um substantivo abstrato. Explicação é substantivo abstrato. Substantivo abstrato. E os dois são iniciados pela preposição de, da matéria, do professor. E agora, nesses casos aqui, é que os inocentes vão confundir, mas não você que está assistindo essa aula maravilhosa agora, né? Você vai aprender agora quando é que você vai diferenciar. Eu já te dei essa primeira dica aqui, que é, quando eu puder transformar a ação em um nome, é porque o termo é um complemento nominal. Que ação? A ação que está sendo completada, tá? Não é isso daqui não é a ação. Isso daqui é o complemento, tá? Isso daqui é o complemento. A ação é o que está sendo completado. No caso aqui, necessito e aqui sinto necessidade. Agora aqui, vamos lá, voltar para a explicação da matéria e a explicação do professor. Aqui, a explicação da matéria, raciocine comigo. A matéria está sendo explicada ou a matéria é quem está explicando? A matéria está sendo explicada, né? Ou seja, aqui existe um sentido, tem um valor semântico paciente, passivo. Ou seja, a matéria é explicada. Já que o professor, a explicação do professor, o professor é quem explica ou o professor é explicado? O professor explica. Então, aqui eu tenho um valor semântico agente. Valor semântico agente. Se o valor semântico é agente, agora vem a dicasinha aqui massa para você. Se o valor semântico é agente, é A de adjunto, A de nominal. Então, do professor é adjunto, A de nominal. Se o valor semântico é passivo, paciente, o termo vai ser um complemento nominal, certo? Complemento nominal. Beleza, gente? Não tenho interesse pelos seus serviços. Olha, quem tem interesse por algo, certo? Aqui eu tenho um substantivo abstrato. Aqui eu tenho um termo preposicionado, complementando a ideia aqui de interesse, e a preposição não é de. Gente, se a preposição não é de, pode marcar sem medo. Isso daqui é complemento nominal. O povo do Ceará é receptivo. Olha, o povo do Ceará é receptivo. Aqui eu tenho um substantivo, que é um substantivo concreto. O complemento nominal não acompanha substantivo concreto, então pode marcar sem medo. Aqui é um adjunto adnominal. Ele é contrário às minhas opiniões. Contrário é adjetivo. O adjunto adnominal não completa adjetivo, só completa substantivo, só acompanha substantivo. Então, as minhas opiniões é complemento nominal. Agir favoravelmente a seu interesse. O que é esse a seu interesse? Vamos lá. Favoravelmente. Quem age favoravelmente a algo. Olha, termo preposicionado. Favoravelmente é um advérbio. O adjunto adnominal não completa advérbio, então pode marcar sem medo que é complemento nominal. Perto de você, moro perto de você. Perto é advérbio, então vai sem medo, filho, ó.
complemento nominal aqui, beleza? Nesse vídeo nós vimos complemento nominal versus adjunto adnominal, como que eu diferencio quando esses termos estão junto de um substantivo abstrato com a preposição de, que pode causar uma pequena confusão, mas a gente viu como diferenciar. Vimos também o agente da voz passiva nos vídeos anteriores, vimos o aposto, vimos o vocativo, vimos o adjunto adverbial. E com esse módulo, com esse vídeo, nós encerramos então o módulo de sintaxe da oração. Nosso próximo vídeo será apenas de questões, tá? Baseados na banca que elaborou o último edital da prova da Polícia Militar do Ceará. E eu te vejo lá no próximo vídeo em que a gente vai comentar essas questões. Eu sou a professora Sandy Falcão, esse é o EPP Concursos Online. Até o mundo acabar. Até o próximo vídeo. Tchau!